Vamos lá, vou começar a gravar aqui. Também. Tudo bem? Maravilha, estamos aqui com o Rodrigo Constantino, José de Souza, Sandra Balau, nos ajudando aqui o Rodrigo hoje com esse assunto de peso. O Rodrigo é um grande pesquisador aí, de grandes pensadores da humanidade, e nós pedimos para o Rodrigo trazer hoje aqui uma ou duas pensadoras para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos dela, como a contribuição no mundo corporativo é importante, né, ter olhar para essas mulheres que são maravilhosas e muitas vezes pouco apresentada para o público. Então, o Rodrigo, como grande pesquisador do assunto, né, tem até um curso sobre isso, né, Pensadores da Liberdade, vai trazer para nós aqui muito sobre essas pensadoras mulheres. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, é um prazer. Pois é, no curso que você mencionou, né, o Pensadores da Liberdade, eu selecionei 20 grandes pensadores com um critério absolutamente subjetivo, né? Botei em ordem cronológica e tem ali de tudo, tem os mais libertários, tem os mais conservadores, tem aqueles que dão muito peso à razão, tem outros que dão mais peso à tradição. E nesse critério que foi bastante arbitrário, surgiram realmente duas mulheres, né? Então tem ali a Ayn Rand, que criou a filosofia do objetivismo e tudo, e era uma personalidade também muito interessante, né? Eu cheguei a me considerar um objetivista uma fase da vida, então eu li tudo que me caiu à mão da Ayn Rand e sobre a Ayn Rand, né? E a outra, mais à frente, que é a Gertrude Himmelfarb, que é uma historiadora conservadora. É curioso que ela começou trotskista, mas ela casou com um importante pensador conservador americano também, o Crystal, né, o Irving Kristol, e ela mesma era conhecida como Bia Kristol, e ela acabou indo por uma linha muito mais conservadora. Então, tem as duas presenças ali em termos de ideologia, mas são duas mulheres muito fortes, né, muito firmes, independentes. Vale notar, né, que a Gertrude Himmelfarb, ela na década de 40, ela cursou a graduação dela, depois, no comecinho da década de 50, ela já tinha o pós-doutorado dela, quer dizer, a gente fica vendo hoje em dia, principalmente uma turma mais jovem, né? Isso vale para homens e mulheres, mas eu acho que por muita influência de uma ala que eu considero negativa do feminismo hoje, né, elas acabam bancando a vítima o tempo inteiro, elas vivem talvez na época onde tenha mais liberdade, mais acesso e tudo, né? Mais de 50% das faculdades, das universidades, por exemplo, principalmente na área de humanas, são mulheres graduantes, né? Não homens, então elas têm mais acesso. Agora, imagina na década de 60, na década de 40, na década de 50, que era realmente uma realidade diferente, né? E ali estava a Gertrude Himmelfarb, então, judia, imigrante, tudo, desbravando esse mundo sem medo, né? E conquistou esse espaço inteiro e, inclusive, em algumas ocasiões e alguns ciclos, eu não tenho problema em dizer que ela ofuscava o marido. Né? O Crystal era alguém muito importante, sem dúvida, para o neoconservadorismo americano, mas a Gertrude nunca foi a esposa do Crystal. Ela era alguém com uma luz própria muito, muito forte, virou uma grande estudiosa do período vitoriano, da era vitoriana. Ela defendia realmente essa importância dos valores morais, das virtudes, né? Para a manutenção da liberdade numa sociedade. Então, ela foi uma das grandes vozes nessa defesa do resgate desses valores para os Estados Unidos, e um dos livros dela que eu mais gostei, por exemplo, e considero muito importante, virou um clássico, e nós temos traduzido para a língua portuguesa, é o livro Os Caminhos da Modernidade, onde ela traça ali uma divisão entre os iluminismos, porque quando a gente fala iluminismo, a gente pensa em uma coisa só, mas ela mostra como era diferente a vertente francesa racionalista dos filósofos do iluminismo e o iluminismo escocês, né, que era um iluminismo muito mais humilde, eu diria, né, muito mais cauteloso em relação a esse poder da razão, justamente porque entendia a importância desse legado de conhecimento que nos era dado por meio de instrumentos que não necessariamente a razão pode apreender. Né? Então, você pensa nos filósofos escoceses, o próprio Adam Smith,
o pai do liberalismo, da economia moderna, né? O David Hume, eram pensadores que tinham muito mais esse cuidado ao tratar de como nós obtemos o nosso conhecimento, enquanto que os franceses tinham uma arrogância racionalista muito mais evidente, né? Então, esse livro é um clássico e a Gertrude ela foi fundamental para trazer essa reflexão, eu diria mesmo, para o público americano, né? E a Ayn Rand dispensa comentários, entre aspas, né? Claro que tem muita gente que não conhece. No Brasil, na língua portuguesa, existe um vácuo que está sendo ocupado nos últimos anos, mas veja que algumas pesquisas mostram que depois da Bíblia, a obra de ficção da Ayn Rand mais famosa, que é a Atlas Shrugged, que foi traduzido como A Revolta de Atlas, é o livro mais influente, né, dos leitores americanos. Então, a Ayn Rand ela criou realmente um culto ao individualismo, à razão, né? E ela, como pessoa, você imagina o que é uma imigrante russa chegar na década ali de 60 nos Estados Unidos, em Los Angeles, quer dizer, ali naquele meio todo dominado por homens alfa male, né? Hollywood e tudo mais, e ela, de repente, bancar que ela queria ser uma screenwriter, ela queria ser uma autora de ficção, acima de tudo, e acabou desenvolvendo a filosofia objetivista paralelamente a esses trabalhos de ficção para dar sustentação teórica. Mas, no fundo, ela queria escrever. Ela começou escrevendo algumas peças, né? Depois escreveu esse livro. Antes, escreveu outro livro que ficou muito famoso também de ficção, que é o The Fountainhead, né? Que é a Nascente. Então, ela bancando ali nesse meio totalmente hostil, né? Do ponto de vista ideológico e do ponto de vista de gênero, né? Ela bancando aquele pensamento, aquela arte que ela queria produzir, e os produtores, os editores falando assim, seu livro, esquece, isso é invendável, um livro de 1000 páginas com discursos enormes sobre o heroísmo desses indivíduos e tudo, esquece, vamos cortar metade do livro, e ela batendo pé firme no chão, falando, se você quer cortar, você não iria jamais propor cortar um braço de um filho meu. Então, por que você está propondo cortar o meu livro? É minha obra. Então, ela era uma figura excêntrica, né? Difícil de lidar. Todo mundo que conviveu atestou isso. Mas era uma figura incrível, né? E que deixou esse legado enorme, né? E, de novo, atuando como mulher num ambiente muito difícil do ponto de vista feminino e sem jamais usar essa cartada a seu favor. Ou seja, Ayn Rand nunca bancou a vítima, nunca pediu licença por ser mulher para ocupar algum espaço e nunca fez disso uma causa, né? Ela não compreendia, em hipótese alguma, que esse era o caminho que ela tinha que adotar. Ela sequer, acho que se passava pela cabeça dela, para ser muito sincero. Ela tinha as convicções dela, ela tinha a arte dela, que ela criava, e ela foi à luta, né? Então, eu acho que isso, como as duas, né, que eu mencionei que estão no meu curso, tanto do ponto de vista das ideias, como do ponto de vista da postura, né, que elas adotaram na vida, eu acho que são grandes exemplos aí, grandes referências que muitas mulheres poderiam adotar para ter como realmente um norte, né? Acho que hoje em dia, infelizmente, como eu disse, nós temos visto muitas mulheres novas caindo numa certa narrativa, né? Eu ia dizer ladainha, mas vamos ser um pouco mais educados, numa certa narrativa desses movimentos feministas que acabam fazendo mal a elas, porque é como se elas não fossem capazes, é como se elas precisassem o tempo inteiro pedir ajuda, né? Pedir o amuleto do Estado ou dos próprios movimentos para ter um lugar de destaque, né? O lugar de fala, essas coisas todas que nós temos hoje. E isso nunca foi sequer relevante para essas mulheres que, de fato, ocuparam esses espaços e deixaram esse incrível legado, né? Elas simplesmente fizeram, né? Não pediram licença e não achavam que tinham que falar porque tinham um lugar de fala enquanto mulheres. Elas tinham um lugar de fala enquanto
indivíduos, né? Enquanto pensadoras, enquanto filósofas, historiadoras, estudiosas, e isso nunca foi uma questão para elas, isso nunca fez causa psicológica para elas, até onde a vista alcança, né? E eu acho que o fato de não ter sido um eixo relevante para elas fez toda a diferença do mundo, porque elas largaram de uma postura de força que eu acho que muitas feministas hoje dispensam porque aprenderam a se vitimizar. É mais ou menos isso. Sim. Eu gosto muito daquela ideia que ela estava trazendo de você realmente se valorizar, né? De você falar, puxa, eu sou boa mesmo. E ela falava isso, né? Eu estava vendo uma entrevista, o cara, poxa, eu sou boa, tudo que eu contei foi com honestidade, com trabalho duro, tal. Então, por que não falar? Por que não se vangloriar das suas conquistas, né? Exatamente. Uau! Ela tem inclusive nos personagens, né, os heróis desses dois livros principais, A Nascente e o Revolta de Atlas, ela coloca na boca deles, como é o caso do industrial, por exemplo, Hank Harden, no Atlas Shrugged, na Revolta de Atlas, ele vai a julgamento, né, porque o Estado está exigindo que ele ofereça o produto dele a um preço mais acessível e tudo, e ele fala, eu não preciso disso, os meus clientes pagam o preço que eu cobro, porque entendem que encontram valor ali, né? É uma troca voluntária, eu não pedi licença para existir para vocês, e vocês estão me tratando como um escravo e não como um cidadão. Então, em vários desses discursos tem essa pegada. Né? Esse Hank Harden, ele diz exatamente isso. Ele fala assim, por que eu deveria pedir desculpas pelos meus talentos, né? Pelo meu trabalho, que é reconhecido como valioso pelos meus clientes? Por que nós deveríamos, de alguma forma, nos submetermos à avaliação que os burocratas do governo têm a nosso respeito? Então, assim, eu não pedi para existir, o direito de existir como empresário a vocês. Isso não é uma licença que vocês estão me dando, né? É o que me define como cidadão livre. Então, tem sim essa pegada do eu não preciso pedir desculpas pelo meu sucesso. O meu sucesso, ele é fruto, ainda mais se for no livre mercado, por trocas voluntárias que são percebidas como mutuamente benéficas, senão eu simplesmente não praticaria a troca, né? Eu não estou sob coerção, eu não estou sob a mira de uma arma. Então, se eu compro um produto da Apple, é porque eu percebo valor diferenciado nos produtos que a empresa que o Steve Jobs criou produz. Então, de novo, por que ele deveria acender velas no altar do coletivismo, do socialismo, que, em essência, não passam de uma espécie de ideologia da inveja, né? Que é essa coisa do igualitarismo, quando entendido dessa forma, igualdade de resultados, não levando em consideração meritocracia, valor gerado, nada disso, ele é o quê? Ele é uma ode à inveja, porque você está partindo da premissa de que não importa os seus talentos, o seu esforço empreendido, o resultado que você entrega, você deveria produzir um resultado igual ao vizinho. Né? Quer dizer, o Neymar ou o jogador do time de várzea deveriam ganhar mais ou menos a mesma coisa, porque ambos são jogadores de futebol. E não vem ao caso que centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro querem parar para dedicar 1h30 a ver o futebol arte praticado por alguém como Neymar ou Messi. Né? Então, isso, no caso do feminismo, é muito interessante porque a gente vê hoje em dia muito essa narrativa. Né? Eu tenho repetido que o socialismo está vencendo por meio do feminismo. Por quê? O socialismo é essa igualdade de resultados, não importa o valor gerado, né? Assim percebido pelo mercado, pelos indivíduos, quando livres, para julgar. Aí a gente vê as feministas falando que a Marta, jogadora de futebol feminino, não deveria ganhar diferente dos homens. Ora, mas calma lá, o futebol masculino ele gera uma audiência, um interesse global, mas muito diferente do feminino. É por isso que o Neymar ganha muito mais do que a Marta. Não é por uma questão de machismo. Assim como no vôlei já não acontece a mesma coisa, porque o vôlei feminino conseguiu ocupar um espaço perante a audiência, perante o público, né, que o futebol feminino não tem ainda. Pode ser que conquiste um dia, mas o vôlei feminino nunca pediu privilégio, nunca pediu cota para isso. É porque ele realmente conquistou o público. Então,
o salário da mulher e do homem é diferente, mas depende, a gente tem que pensar sempre o que está causando essa diferença. A gente vê muita manipulação estatística, né, que diz assim, na média a mulher ganha 70% a menos que o homem. Mas, de novo, né, na média a cabeça está no fogão e o pé no refrigerador e a temperatura média do corpo está na temperatura ambiente, só que você morreu. Né? Você está comparando laranja com banana aqui. Você tem que ver, para a mesma função, por exemplo, numa mesma empresa, se exercendo o mesmo tipo de cargo e obtendo o mesmo tipo de resultado, há uma diferença salarial. Aí você pode atribuir, talvez, ao machismo. Agora, em termos genéricos, na economia, é comparar laranja com banana. Mulheres fazem opções de carreiras muitas vezes distintas. Homens, por exemplo, têm muito mais predisposição a entrar em profissões de risco, risco físico, né? Ou então mais agressividade, até mesmo do ponto de vista financeiro. E isso costuma gerar uma remuneração para aqueles que chegam lá maior, mas a gente esquece também do cemitério cheio de talentos ocultos, né, que ficaram no caminho. Tem um pensador que eu gosto muito, que é o Nicolas Nassim Taleb, autor do Antifrágil, do Cisne Negro, e ele trata muito disso nos livros dele. Né? A gente olha para o sucesso, né? Isso é muito comum nas áreas mais de extremo, né? Artista, jogador de futebol que eu citei, você olha os exemplos bem-sucedidos, você esquece quantos estão lá em Hollywood servindo hambúrguer no McDonald's, que tem talento, mas não conseguiram um espaço no showbiz. Né? Então, de novo, tem que tomar muito cuidado para não comparar laranja com banana. Eu nunca vejo as feministas reclamando que tem muito mais homem em carvoaria do que mulher. Né? Então, assim, tem diferenças de carreira que são tomadas muitas vezes por aspectos subjetivos ou por aspectos biológicos. Vamos lá, né, gente? Não podemos esquecer que são as mulheres que engravidam. Isso tem uma influência, tem um impacto nas escolhas de indivíduo e de casal. Então, de novo, é preciso tomar muito cuidado para controlar as variáveis e não usar distorções estatísticas, correlações espúrias, para concluir que a causa é o machismo. Eu acho que isso faz muito mal para as mulheres, porque fica com essa coisa da vitimização. Enquanto que tem mulheres aí bombando, despontando em suas carreiras, mesmo em ambientes que foram ou são muito dominados por homens, né? Como a área, por exemplo, de matemática, até mesmo do Vale do Silício, de programação e tudo. Tem um monte de mulher assumindo como CEO dessas empresas e tudo. Agora, na média, a média diz muita coisa, né? E como diria o Roberto Campos, né? As estatísticas são que nem os biquínis, né? Mostram muita coisa, mas escondem o essencial. Isso aí. Sandra, obrigado, Rodrigo. Sandra, você gostaria de colocar algum ponto aqui para nós aqui? O Rodrigo está Assim, eu comentando. estava a ouvir o Rodrigo, pronto, é uma outra perspectiva, e eu compreendo, também gosto de ouvir outras perspectivas. É assim, do meu ponto de vista, e pegando aqui no início da conversa, efetivamente, até há muito mais mulheres a ingressar no ensino superior. A questão é que, quando elas entram nas empresas, eu estou a falar aqui em Portugal, nomeadamente na advocacia, que é o meio que eu conheço, mas há muitos outros, em que há muitas mulheres a entrar, mas depois nos escritórios de advogados, mas que não conseguem ascender a cargos de topo. Portanto, há, de certa forma, aqui alguma limitação à exceção. Agora, eu não estou a dizer que isso seja só fatores, que esses fatores bloqueadores vêm só da sociedade, que eu acho que vêm alguns da sociedade, sim. Que eu sou mulher, vocês são homens, mas eu sou mulher e já senti algumas dessas coisas na pele. Pronto, ou seja, há uma... Assim, não pode passar ao lado que aqui há alguns anos atrás que as mulheres não podiam votar, não é? Portanto, há toda essa carga cultural que é marcadamente machista e que nós, as mulheres, demoramos algum tempo a ter um lugar de destaque ou de equidade na sociedade. Agora, há uma coisa que eu concordo, e acho que é isso que o Rodrigo aqui trouxe, que é, claro que, além de algumas barreiras externas que existem, o que é certo é que nós, as mulheres, muitas vezes também temos barreiras internas, não é? Estava-se a falar, eu pedi desculpa por existir
o não mostrar tanto o nosso trabalho, porque somos mais tímidas a mostrar, porque quase estamos à espera, ou pedir desculpa por existirmos. Portanto, há aqui uma série de barreiras internas que nós sentimos que são culturais, não só em Portugal, mas transversalmente, e que de facto não nos levam muitas vezes a chegar tão longe, não é? Nós ficamos aí um bocado presas, porque nós falámos nisso já num outro encontro. Portanto, nós não somos tão educadas a sermos corajosas. Olha, vai para a frente, monta um negócio. Não, nós somos mais educadas pelo menos na minha geração, a constituir uma família, ser uma boa mãe, ser uma dona de casa, ter o trabalho, mas não aquela perspectiva de vai, lança o teu negócio, abraça a profissão que queres. Nós não temos essa mesma educação que os homens. Claro, há aqui embora eu tenha aqui uma perspectiva diferente do Rodrigo por aquilo que vive na pele, acho que o que é valioso que ele traz é o que é que estas duas mulheres tinham, que assumiam este protagonismo, assumiam, sem pedir licença a ninguém, e que desbravaram um caminho e se colocaram em áreas onde tiveram, de facto, uma grande contribuição e acrescentaram um grande valor, e que não pediram licença a ninguém para assumir esse lugar, esse protagonismo. Portanto, o que eu ia exatamente perguntar ao Rodrigo, que é isso também que eu acho que é importante aqui, é quais eram as características, Rodrigo, que uma vez que as estuda, o que é que poderíamos deixar para as mulheres que nos estão aqui a ouvir, para as líderes mulheres que nos estão aqui a ouvir, quais eram os fatores que fizeram, além desse protagonismo, além de ser do lugar de vítima, dessa vítima do feminismo que estavas a falar e que eu tenho outra opinião, pronto, mas que respeito imenso, quais são essas características então que as mulheres precisam buscar, fomentar, trazer para o centro para terem esse lugar de destaque como essas duas mulheres, Rodrigo? Muito bom, Sandra. Você traz pontos muito bons para a nossa reflexão. E, assim, eu não discordo, em essência, da sua premissa. As mulheres largam com um desafio maior quando querem se provar num ambiente que é dominado de forma predominante por homens, digamos assim, certas carreiras. E por quê? Tem o aspecto cultural que você traz, né? As mulheres são educadas, de certa maneira, para serem boas mães e tudo mais, né? E eu acho que não é só cultural. Eu não acredito na narrativa de que tudo isso é sociocultural. Eu acredito na biologia, é a ciência. Eu acho que existem diferenças inatas, e não só inatas, como do ponto de vista evolutivo, que acabaram se confundindo com alguma coisa inata, porque aí não é só uma questão da cultura, ou da cultura como a gente entende assim, a cultura ocidental é uma cultura machista patriarcal. Bom, para começo de conversa, é a civilização que mais deu espaço e que protege, na minha opinião, as minorias. E aí é difícil falar em mulher como minoria, porque é metade da população, mas entendendo nesse sentido de força, né? Então, onde é que as mulheres desfrutam de mais liberdade e garantias do que na civilização ocidental? Com certeza não é no mundo islâmico, com certeza não é na África, né? Então, isso é uma coisa em ter em perspectiva. Outra coisa é que, de novo, né, o homem, eu acho que ele do ponto de vista biológico e cultural, uma coisa alimenta a outra, ele é, sim, criado, treinado, ele nasce para ser mais agressivo, né? Via de regra, ele toma a dianteira de certas coisas, né? Ele aprende, ele carrega um outro fardo diferente da mulher. Ele aprende que ele tem que proteger, que ele tem que ser o provedor da família, né? Tem certas culturas que é muito duro isso para o homem que fracassa. Então, tem muito suicídio, por isso que os suicídios acontecem de forma desproporcional para homens em meia idade, porque isso é uma coisa muito pesada para carregar. Então, são diferentes, né? Assim, eu acho que homem e mulher são muito complementares, né? Então, esse é o primeiro ponto, mas eu concordo com você, Sandra. Eu acho que a mulher larga desses olhares desconfiados, aí a mulher que teve uma ascensão, aí começam a ter fofocas de que será que ela fez alguma coisa, né, para obter esse espaço que não foi mérito? Então, existe esse preconceito. Não resta dúvida que existe, né? E eu acho que isso apenas reforça a ideia de que elas precisam se provar ainda mais, né? Porque elas largam de um ponto que vai existir ali um tipo de preconceito ou de desafio extra pelo fato de ela ser mulher. E a questão da maternidade que eu mencionei, né? Tem muitas. Você mencionou a advocacia. Eu quero só fazer um parênteses, porque as mulheres já são mais da metade de estudantes universitários,
Mas veja que o grosso é a área de humanas. Aí eu tenho uma crítica que eu faço, que não sou só eu, porque assim, a área de humanas, e cada vez mais gente tem debatido isso, a área de humanas está se perdendo um pouco, né? Na opinião de muitos acadêmicos. Assim, você tem essa questão do politicamente correto, do microagressão, da lugar seguro, você vai criando um ambiente, né, que você vai asfixiando os debates, e daqui a pouco o sujeito está se especializando em estudos sobre transgêneros na era medieval, não sei o quê. Aí, cá entre nós, de forma muito sincera, né, não tem muita oportunidade de mercado para uma pessoa dessas depois no trabalho. Então, se a pessoa sai, né, com um certo estilo, com uma certa especialização muito, muito específica, e depois vai bater a porta de empresas e não consegue encontrar emprego, é também um pouco delicado a gente concluir que assim, tem um preconceito por trás disso. Olha, de novo, né, depende muito do que você passou seus 8 anos estudando, muitas vezes, numa universidade, né, e acha que alguém vai te dever um emprego se você, de novo, não está conseguindo oferecer para o mercado de trabalho alguma coisa percebida como valor pelos outros, né? Então, isso tem que ser levado em conta na análise também. Agora, voltando às duas pensadoras, né? O caso da Ayn Rand, Sandra, eu acho que é mais fácil responder, porque ela tinha uma postura, a gente fala, né, agindo que nem homem, assim, ela tinha essa agressividade nela e ela não foi mãe. Então, o fato da Ayn Rand nunca ter tido filho, eu acho que ajudou um pouco ela a ter essa postura agressiva na carreira, né? E nunca ter olhado para trás para questionar. Será que... Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, homem e mulher, né? O homem cada vez mais é chamado a participar da criação dos filhos, e ainda bem que é assim, e eu sou um pai muito ativo, né? Agora, eu e minha mulher, a gente é muito complementar em muitas coisas. Agora, não é uma briga, não é uma disputa. Agora, mais comum é a mulher parar muitas vezes nessa meia-idade ou antes disso, né, ali 35, 40, e começa a questionar, vem cá, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Porque às vezes tem um chamado. Né? Então, você deu o exemplo da advocacia, é uma área muito comum. Outro dia o filósofo Luiz Felipe Pondé citou exatamente isso como exemplo, né? Porque é uma área muito competitiva. Você vai para um escritório desse particular, né? Você ganha muito bem, você está em Nova York, agora você não dorme, você não tem vida social, você trabalha, porque você olha para o lado e é um ambiente de tubarões. Então, o outro vai querer te passar na frente, vai trabalhar mais, vai entregar mais resultado. Então, você está ali vivendo para aquilo, para ser sócio júnior mais novo da firma. Só que aí você chega com 38 anos de idade, 35, com uma conta bancária recheada, com uma certa conquista na sua carreira profissional que é muito interessante, mas você olha e continua sentindo um vazio. Então, eu acho que isso, de novo, repito, isso vale para homem e mulher, mas eu acredito, né, que, via de regra, a mulher deva fazer um pouco mais esse tipo de pergunta. Né? O que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu preciso seguir nessa toada ou será que eu vou ser uma pessoa infeliz? Então, de novo, eu acho que as escolhas das carreiras são aspectos muito importantes aqui para a gente poder debater a diferença de resultado, de outcome, porque eu vejo muito isso acontecer. Eu vejo, na minha experiência, muitas mulheres que tinham tudo para estar de igual para igual ou superando os pares masculinos nas suas carreiras, mas em algum momento elas falaram assim, opa, isso não é para mim, eu quero ser mãe, eu quero me dedicar mais ao meu filho. A melhor amiga da minha esposa passou por isso agora. Ela tinha, a gente chama de cabeça de homem, o que talvez já seja um preconceito, mas ela sempre pensou que nem homem, em tudo. Né? E ela tinha uma carreira de sucesso, multinacional, não sei o quê. Ela teve o filho dela agora, com 40 anos, e ela está em outra pegada. Então, eu acho que é mais comum acontecer isso no sexo feminino, né? Pela maternidade. Então, de novo, o que essas mulheres mostraram é um driven, né? É uma questão de... É quase uma obsessão pelo sucesso e que isso costuma apresentar um custo alto. Isso tem um lado do bônus e do ônus. E muitas vezes as pessoas esquecem o lado do ônus. Só olham o bônus. Né? Ela é rica, jovem, famosa, independente.
Tá bom, e ela às vezes está lá cheia de ansiolítico, infeliz e não construiu uma família. Né? Então, isso tudo tem que ser pesado e é uma decisão de foro íntimo. No final das contas, é individual. Né? Então, buscar esse equilíbrio entre propósitos elevados na vida, a carreira, a família, eu acho que isso tem que estar para todos. Tem que estar para todos, para homem também. Eu vejo muito homem viver para o negócio e depois olhar, a família está destroçada, o cara não conseguiu manter a família, o cara está no 5º casamento e está infeliz. Então, de novo, essa busca do equilíbrio vale para todos. Mas eu acho que, de alguma maneira, a mulher veio com esse software de buscar mais naturalmente esse equilíbrio. O homem, se deixar, via de regra, e sempre vai ter as exceções, mas ele vai mais para o risco. Ele é mais agressivo. Para quem joga pôquer, ele vai mais para o all-in. Né? Ele é mais suscetível a colocar todas as fichas na mesa. Né? Mesmo que isso tenha um custo altíssimo se ele sair derrotado. Né? Então, mas eu acho que é isso, Sandra, entender esses obstáculos que são extras para a mulher. A mulher é muito cobrada hoje em dia. Ela tem que ser a boa mãe, ela tem que ser a boa profissional, ela tem que ser independente financeiramente, ela tem que estar fisicamente no shape, porque as revistas e tudo pressionam, né? A estética. Então, tudo é muito puxado hoje em dia. Né? Para todos, mas para as mulheres principalmente. Então, de novo, eu acho que é cada um dentro da sua subjetividade, da sua personalidade, tentar encontrar esse equilíbrio. É lembrar que você não pode estar fazendo isso só para provar para os outros alguma coisa. Né? Eu vou provar que eu posso. É onde você vai encontrar essa felicidade numa equação ali que é muito pessoal, onde você vai calibrar essa necessidade de focar, né, na questão da carreira, porque hoje em dia, num mundo muito competitivo em âmbito global, se você não tiver disposto a se dedicar mesmo, você vai ficar para trás. Então é isso, é você falar, não, eu estou disposto a sacrificar isso para ter esse resultado. Agora, se você não está disposto e se você sacrifica em troca esse mega ultra sucesso medido apenas pelo bottom line financeiro da carreira, depois não adianta culpar o sistema, o homem, a cultura machista. Foi uma escolha. Foi uma escolha. E eu conheço muitas pessoas, mulheres e homens, que me parecem muito mais felizes e como é que se diz? Accomplished, né? Parecem muito mais com uma sensação de dever cumprido, de missão cumprida, do que outros, e isso não necessariamente é medido pelo C-level da empresa, né? Ou pela conta, pelos bônus e tudo. É esse equilíbrio, essa equação. Né? São pessoas que tentaram. Agora, importante deixar claro aqui uma coisa: não é impossível, é mais difícil, larga de uma postura de desafio maior. Mas veja que. Agora eu não vou lembrar o nome dela, meu Deus. A do Charles, a esposa do Charles. Ai, meu Deus, deu branco agora o nome. É o problema da gente fazer o negócio ao vivo. Ele foi candidato a presidente nos Estados Unidos e ele era piloto e empresário e tudo. E ela era mãe de 5, ela era pilota de avião, helicóptero, avião também na época, e ela trabalhava e tudo, e ela tirava, às vezes, um período para passar as férias aqui perto de mim, na Flórida, em Palm Beach, e ficava lá, e ela escreveu um livro na década de 50, se eu não me engano, ou 60, que virou um mega best-seller, até hoje que é sobre essas reflexões que ela tinha ali. E nesse livro é exatamente isso. É o equilíbrio, né? Mãe de 5, pilota, sucesso profissional, casada com um cara que tinha tudo para fazer sombra a ela, né? Porque era um mega empresário famoso, foi candidato a presidente, e ela, mesmo assim, ela conseguiu ter a luz própria dela, e com esse equilíbrio. Família, trabalho e os hobbies, as atividades que representavam algum tipo de propósito para ela. Então, de novo, é muito difícil a gente pensar numa receita de bolo, né? Porque isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas minha percepção e os meus estudos apontam que quem sacrifica um lado da equação pelo outro lado, sem nenhuma tentativa de buscar um equilíbrio, me parece que deixou para trás alguma coisa muito importante. Obrigado, e isso inclusivamente os homens também, não é, Rodrigo? Portanto, os homens também, se vão excessivamente à procura do sucesso na carreira, também estão a descurar, e como tu disseste, esse equilíbrio
vai-se notar mais tarde essa falta de equilíbrio e pode ser um momento chave na mudança de vida. Acredito que até sim. Os homens também saem da vida corporativa, às vezes, dedicam-se a serem independentes num âmbito mais equilibrado. Exatamente. Agora, o que eu gostava de refletir contigo, e se calhar usando o exemplo dessas tuas duas mulheres, uma das mulheres que disseste, é o que está a acontecer também, se calhar, na política, por exemplo. Finlândia, Nova Zelândia, agora os Estados Unidos, uma vice-presidente mulher. Ontem em Portugal, pela primeira vez, uma mulher teve o maior número de votos de uma mulher de sempre nas eleições presidenciais. E a pergunta que eu gostava de fazer é: esses exemplos dessas duas mulheres e destas que estão a despontar agora, neste caso na política, como é que elas podem inspirar as mulheres portuguesas, brasileiras, angolanas, moçambicanas, do mundo inteiro, que estão neste momento a trabalhar no mundo corporativo, sentem-se um pouco, não diria apagadas, mas se calhar limitadas ou indecisas? O que é que eu devo fazer agora? Devo apostar mais fichas na carreira? Como é que eu encontro o equilíbrio entre a minha carreira e eu sou ambiciosa, quero ir para a frente? Boa questão, José. Boa questão, porque até quando você traz a política para o assunto, me dá a oportunidade de falar de uma grande estadista que tivemos no século XX, sob minha ótica, claro, e que, enfim, não é um ícone das feministas por motivos óbvios. Era uma conservadora que não acendia vela ao movimento feminista para dizer que era graças a ele que ela chegou onde chegou, que é a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher governou o Império Britânico durante 11 anos, ou seja, uma das mulheres mais poderosas do mundo, comandando os países mais poderosos do mundo, num ambiente totalmente hostil e masculinizado. Tem a foto do gabinete dela, é uma coisa incrível, né? Só ela ali e todo o resto homem, né? E ela bancou isso, né? Dama de ferro, virou a Iron Lady, né? Então, ela, o Ronald Reagan e o Papa João Paulo II, para mim, naquela época ali dos anos 80, fizeram a diferença no mundo. Então, e olha, vamos para trás, né? Vamos falar. Existe uma campanha de difamação muito grande, por exemplo, de Israel hoje em dia e tudo. Não só a democracia de fato mais pujante, sólida na região, como tem mais de 12% do Knesset, que é o parlamento, na mão de minorias, e cá entre nós, a Golda Meir foi primeira-ministra décadas atrás. Então, de novo, tem a parada gay de Tel Aviv, é uma das maiores do mundo. Então, de novo, é sempre bom trazer essa perspectiva, porque eu acho, infelizmente, e você trouxe a questão política, eu posso falar mais disso, os movimentos feministas se politizaram demais e eles estão muito contaminados por uma visão ideológica específica, que é a visão mais esquerdista. E essa visão mais esquerdista, socialista, ela demoniza a Thatcher, que é uma mulher mais empoderada que a Thatcher, eu desconheço. Esses movimentos acabam cuspindo em Israel por causa de uma narrativa, enquanto que Israel teve uma primeira-ministra décadas atrás super poderosa e tem um espaço para as mulheres muito maior, né? E por aí vai. Então, as mulheres que têm essa ambição de ir para a política, elas vão mirar nesses exemplos. Tem a Merkel na Alemanha. Agora, veja, de novo, isso é muito importante a gente pensar aqui para esse debate, né? O fato de ser mulher em si não deveria ser o fator principal dessa cartada política, porque senão o que você está falando? É o caso da Kamala Harris. Agora, os Estados Unidos têm uma primeira vice-presidente mulher, negra, minoria e tudo mais. Mas vem cá, cadê as conquistas da Kamala Harris, indivíduo? Cadê? Por que a Kamala Harris está onde está? Eu quero saber. A Thatcher eu entendo, a Merkel eu entendo. Eu quero saber a Kamala Harris. Né? Outro dia eu vi uma crítica dessa natureza vindo pela esquerda, vindo por simpatizantes de Bernie Sanders e companhia, porque falaram assim, vem cá, vocês estão enaltecendo que a primeira mulher vice, não sei o quê, mas ela está lá porque ela é quem ela é, como indivíduo, como conquistas, ou porque quiseram usar essa cartada para uma imagem, né? Se for a segunda questão, e tudo leva a crer que sim, porque o próprio discurso da Kamala Harris é esse, ela
disputas primárias, ela só repetia isso. Eu sou mulher, eu sou negra, eu sou filha de imigrante. Ora, ela teve uma gestão de procuradora na Califórnia, ela teve uma gestão de senadora na Califórnia. Por que ela não apresenta os resultados? Por que essa não era a bandeira de campanha dela? Talvez porque ela não tivesse muitos. Né? Assim como o Joe Biden, cá entre nós, também não tem, na minha opinião, 50 anos de Senado e não tem grandes conquistas. Um projeto de lei que ele conseguiu encampar, ele tem vergonha hoje de defender, porque é um projeto de lei que endurecia a pena para criminoso. E hoje em dia não é uma bandeira muito simpática dentro do partido dele. Então, veja que Kamala Harris e o próprio Joe Biden, eles estão lá com essa narrativa que não é uma narrativa voltada para o indivíduo, para as conquistas individuais, e muito mais para a questão das aparências, né, de quem eu sou dentro da política identitária. Só que a política identitária está matando o indivíduo, porque só enxerga grupos, só enxerga essas caixinhas estanques, mulher, trans e tudo. Eu não estou preocupado se a minha líder política ou o meu líder político vai ser um homem ou uma mulher. Eu, sinceramente, não estou muito preocupado. Sabe por quê? Porque nós tivemos há pouco tempo no Brasil, né, uma presidenta que ainda fazia questão de usar essa manipulação gramatical. Nós tivemos uma presidenta que foi um fiasco. Aí vamos falar assim, mas foi ruim porque era mulher? Primeira presidente do país? Claro que não. É porque era a Dilma Rousseff. É porque tinha uma concepção de mundo totalmente distorcida, uma visão ideológica socialista, nacional desenvolvimentista, que usou o Estado para ser locomotiva do progresso e deu onde deu. Agora, o Lula, que foi o seu mentor político, e, de novo, né, era curioso ver feminista defendendo Dilma no poder, porque ela só chegou lá como poste do Lula. Né? Então, de novo, é até uma coisa aviltante para a mulher, porque a mulher que quer defender a mulher empoderada não pode aplaudir uma mulher que chegou lá só porque o Lula apontou o dedo para ela. Né? Então, agora, o Lula foi outro fiasco, não só em escândalos de corrupção, como de resultado. Então, de novo, eu não estou preocupado se é homem ou mulher, se é o Lula ou a Dilma. Eu estou preocupado se é bom ou ruim, se tem caráter ou não tem, se tem capacidade de gestão ou não tem, de liderança ou não tem. Isso aí é óbvio que tanto mulher como homem podem demonstrar. Agora, eu quero avaliar essas características, não a cartada, né, sexual. Eu sou mulher, vote em mim. Isso, para mim, inclusive, é ofensivo para com as mulheres de verdade, porque eu acho que a mulher de verdade não precisa disso. Então, de novo, Thatcher nunca precisou, né? Angela Merkel nunca precisou. Então, vamos parar com essa questão. Agora, a mulher que quer seguir esse caminho, qual é o conselho que eu dou? É esse: nunca usar essa cartada e não deixar que usem no seu nome, porque você vai vir com essa pecha, você vai vir carregada com esse estigma de que você está ali porque você é uma mulher e não porque você é boa, né, no que você faz. E o segundo conselho é assim: pensa 3 vezes se você quer isso mesmo, porque o Chesterton, por exemplo, que foi contra as sufraguetes na história da primeira onda feminista, que defendia o voto da mulher, e olha a situação, né? Hoje em dia as feministas estão disputando coisas muito mais periféricas. Naquela época a mulher não podia votar, né? Mas eu acho absurdo, óbvio, mas eu fui ler, por curiosidade, os argumentos do Chesterton, que é um cara que eu gosto. Ele é um conservador e muito bom em outras coisas. Ele criou o personagem do Father Brown, do Padre Brown. Eu adoro esse personagem. Ele é um cara muito legal. Então eu fui ler, como é que um cara tão legal tinha essa ideia tão ultrapassada? E quando você vai ver os argumentos dele, é no mínimo curioso, porque ele fala assim: olha, os homens deveriam poupar as mulheres desse ambiente tão nojento. Era uma coisa assim: por que vocês querem vir para a política? Evitem esse destino. Então, assim, o conselho que eu dou é o mesmo que eu dou para mim. Né? Muita gente me pressiona: e aí, você vai sair candidato a alguma coisa? Você fala isso porque você não é meu amigo, você não quer o meu bem. Né? Então, assim, eu, se fosse mulher e homem, né, eu tentaria ficar o mais longe possível da política, a menos que você enxergue isso como realmente uma vocação, porque é um ambiente muito, muito difícil, né, para dizer o mínimo. Então, assim, você vai ter que engolir sapo, mostrar uma resiliência, mostrar uma capacidade de articulação e de tolerância a esses confrontos, muitas vezes de baixo nível, porque descem o nível. Né? Você vai ter que mostrar e sendo mulher, em dobro, porque, de novo, vão tentar explorar esse lado.
né? Vão falar que você está ali porque você dormiu com fulano tal e tudo mais. Então, esse preconceito a que a Sandra se referia antes, eu acho que existe no mundo da política tanto quanto no mundo corporativo. Então, digamos que é uma barreira extra que a mulher precisa superar para chegar lá, né? Então, é um ambiente pesado. Maravilha, Rodrigo. Desculpa que o nosso tempo realmente estourou. Eu sei que o Rodrigo também tem agenda agora há pouco aí. Agradeço, viu, Rodrigo, a sua participação. Rodrigo Constantino aqui colaborando com a nossa Semana da Liderança Feminina, né, Women's Leadership Week. Né, vou deixar, inclusive, aqui embaixo aqui o link, né, o bit.ly/carreira de protagonista. Nós falamos muito hoje sobre isso, né, como ser protagonista. E acho que as mulheres tiveram realmente um grande conteúdo hoje. E durante a semana nós teremos outros aí para vocês degustarem. Rodrigo, se quiser colocar, por favor, suas considerações finais, fica à vontade. Obrigado. Legal, Márcio, agradeço a oportunidade. Obrigado, José, obrigado, Sandra. E é isso, a mensagem que eu queria deixar aqui é a seguinte, nada contra feministas em geral, né? Eu já critiquei muito movimentos feministas ou feministas e fui muito mal interpretado por isso, né? Porque quando você vai, é um erro de comunicação, eu aprendi isso. Quando você vai perguntar assim, mas o que você entende por feminista? Aí a pessoa descreve coisas com as quais eu estou 100% de acordo. A mulher tem que ter o direito de escolha da carreira, do que ela quer fazer. Concordo, check. A mulher tem que poder viver de uma certa forma sem ser pré-julgada por isso. Concordo. Agora, só um detalhe, parênteses, a sociedade julga comportamento em geral, homem e mulher. Tá? Então, foi o exemplo que eu dei. Eu não vou criar meu filho para ser também aquilo que as mulheres chamam de o homem canalha. Por quê? Porque ele vai ser julgado por isso. Assim como a mulher também é julgada por comportamentos do ponto de vista dessa guerra dos sexos. Mas o fato é que a mulher tem liberdade de escolha. Assim como ela pode escolher também a maternidade, ou ser uma conservadora e tudo, e deveria não ser tão demonizada por isso. Então, quando ela tem que poder entrar para a política, se quiser, concordo. Então, de novo, a mulher empoderada é uma bandeira minha também. Agora, a gente vai ter que entrar aqui na discussão do que é a definição dessa mulher empoderada. Né? Eu citei algumas aqui, as duas que eu trouxe, pensadoras, a Margaret Thatcher e tudo, foram mulheres muito empoderadas, mas nunca flertaram com o feminismo. Né? Então, o movimento feminista, na sua terceira fase hoje, né, na terceira geração, ele é um movimento muito diferente da origem. Ele é um movimento que passou a transmitir muito mais ódio ao casamento, por exemplo, ou até mesmo ódio ao homem, visto como explorador, como levou o conceito marxista de luta de classes para dentro do casamento. É como se o homem e a mulher estivessem numa luta mortal, em vez de uma coisa complementar, tentando criar juntos uma família. Né? Então, eu acho que esse movimento feminista, nessa terceira fase, está fazendo muito mal às mulheres. Tá? Então, a mensagem é essa: a mulher pode ser empoderada, mulher pode ser independente, e mulher pode querer fazer tudo isso buscando equilíbrio em relação à carreira e à família, reconhecendo que ela pode ter valores morais, tradicionais, e nem por isso ela deixou de ser mulher. Mulher pode ser feminina sem querer ser feminista, sem querer mutilar o corpo para chamar atenção. Ela pode ser feminina. Assim como o homem não precisa ser aquele estereótipo também do brutamontes ogro. Né? Nós estamos no século XXI, então certas coisas precisam de uma nuance no debate, na reflexão. Eu dou um exemplo, Márcio, para fechar, do que para mim é uma concepção óbvia de empoderamento feminino. Né? Eu desconheço coisa que nivele melhor a desvantagem física que a mulher, via de regra, tem, né, pelo homem ser mais forte, do que o direito a ter uma arma. Uma mulher com uma arma, ela nivelou. O cara pode chegar com 2 metros de altura, um brutamonte, se ela souber atirar, fez curso, ela puxa uma arma, acabou. O cara vem para cima dela, quer abusar dela, quer estuprá-la, ela reage. Então, eu não consigo entender, por exemplo, movimentos feministas serem contra a mulher ter uma arma. Né? Então, de novo, isso me mostra como esses movimentos estão eivados de ideologia, porque a bandeira do armamento é uma bandeira de direita. Mas eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com a mulher se defender. Né? Então, de novo, são coisas que têm que entrar no debate. Quero que a mulher seja independente, quero que a mulher seja batalhadora, mas quero que ela busque essa felicidade dentro do equilíbrio dela. Né? Família é importante, maternidade é uma dádiva. É uma dádiva. Eu não sei, né? Eu não tenho lugar de fala, mas você conversa com muitas mulheres que dizem isso. É um chamado para muitas, para outras não. Tudo bem. Agora,
não vamos desprezar isso. Não vamos cuspir nisso. Na mulher que faz a escolha pela vocação da maternidade ou da família. Né? Isso não é uma coisa que deveria ser demérito. Infelizmente, na narrativa moderna virou. Então, é buscar esse equilíbrio. Né? Buscar esse equilíbrio. E uma piadinha só para terminar, mas é bem antiga, né? E manjada, mas é aquela coisa. Como eu sou machista, aqui em casa a última palavra é sempre minha. Né? Sim, senhora. Então é isso. Vocês, querendo ou não, vocês estão no controle. Saibam disso. Né? E muitas sabem. Só que usam esse poder de uma forma mais inteligente do que as outras que querem bater de frente e tudo mais. Então, olha, homem e mulher, gente, são, graças a Deus e à natureza, para quem não acredita em Deus, são complementares, são diferentes. Nós não temos que querer um substituir o outro. Seria horrível isso. Né? Seria narcisista demais para começo de conversa. Você querer um mundo de iguais. Né? Eu adoro que as mulheres sejam diferentes. Eu acho maravilhoso. E espero que isso seja valorizado e não demonizado. É isso, meus caros, e até a próxima. Muito Rodrigo, obrigado. Eu vou descontar desse ponto do Rodrigo aí, porque assim, aqui quem manda sou eu. Eu vou lavar a louça para não brigar em casa, mas daqui a pouco eu vou lá lavar a louça. Comigo é assim. José, quer dar um tchau para o Rodrigo aí? Sandra, quer dar um tchau para o Rodrigo para a gente fechar? Quero agradecer imenso, Rodrigo, por teres trazido esta perspectiva histórica e de mulheres que, se calhar, em Portugal não são muito conhecidas, mas que, com a sua bravura, determinação e resiliência, mostram que é possível as mulheres de hoje terem referências históricas importantes para se inspirarem, terem uma voz mais ativa no que tu disseste e muito bem, frisaste mais de 5 ou quase 10 vezes. Equilíbrio entre homem e mulher e equilíbrio entre vida pessoal e profissional é fundamental, porque senão, mais cedo ou mais tarde, há um abandono porque a pessoa não se sente satisfeita. Isso foi a essência do que eu apanhei do que tu disseste hoje. Muito obrigado, Rodrigo. Apanhou o essencial. Obrigado. Sim, Rodrigo, eu também te queria agradecer trazeres essa perspectiva ainda mais histórica, como o José disse, e eu não conhecia essas duas autoras, ou seja, conheci ainda há bocado, estive a pesquisar, mas agradeço. E trazeres também esse protagonismo que é o essencial, esse protagonismo para o centro, independentemente dos géneros, e deixar também aqui uma ideia que é, claro que nós aqui, eu, o Márcio e o José, temos debatido muito isso, mesmo na área da liderança, que é o nosso trabalho, em que o importante é, e para gerar esse tal equilíbrio, é o homem e a mulher juntos na liderança, pronto, mas eu agora também vou meter aqui água na fervura e dizer, para haver esse equilíbrio, precisam-se, não é mais mulheres, não é mais feministas, é mais valores femininos dentro da liderança. Ou seja, porque não há esse equilíbrio. E agora tenho que trazer este ponto. Já estamos para fechar, mas isto agora seria outra live, mas então para haver esse equilíbrio, não, a liderança, as empresas, a política, não estarem tão contaminadas excessivamente com essa agressividade, com essa competição. Para haver equilíbrio é preciso resgatar alguns valores femininos, não importa se são homens ou mulheres. Isso... Sandra, muito bom esse ponto. Dá ensejo para uma live nova inteira. Exatamente. Ontem eu conversava com um amigo meu, ele tem um cargo executivo numa empresa muito grande de tecnologia, e eu conversava com ele exatamente sobre isso, porque a gente estava falando do Steve Jobs, do Elon Musk, e falou assim, deve ser intragável trabalhar para um cara que explora no limite que você tem para entregar, e isso não sei se é sustentável ou não, e aí é uma visão diferente sobre como produzir um ambiente de eficiência e produtividade dentro da empresa. E aí não tem conclusão definitiva na literatura corporativa. Existem perfis diferentes, existem empresas muito agressivas com essa masculinidade quase sociopata. Aliás, só uma curiosidade, mas pesquisas mostram que, se eu não me engano, mais homem do que mulher tem desenvolvido sociopatia e psicopatia, e dentre o universo de CEOs, tem mais psicopatas do que na população em geral. E não é por menos, porque você, para ter um grau de commitment desses que é necessário para chegar nesse lugar, nesse ambiente competitivo global que temos hoje,
você precisa estar disposto a só olhar para isso, a abandonar o resto, a não ter tanto equilíbrio. Então, esse ambiente excessivamente masculino e agressivo, ele é tóxico. Ele talvez faça mal para o indivíduo ou até para a empresa a médio prazo. Algumas empresas dizem o contrário. A gente não sabe o custo da qualidade de vida, o custo humanitário disso, né? De trabalhar para um Steve Jobs ou para um Elon Musk, né, que está vivo. Mas o fato é que existem mais de uma receita de acordo com personalidade, com perfil. Tem gente que gosta de mesclar as culturas para ter essa troca. Tem gente que quer joga ovo na parede e vê quem resiste, quem resistiu é porque é firme mesmo. Então é uma coisa bem darwinista, só que deve ser péssimo isso se você é um dos ovos que estoura, né? Então, de novo, eu não acho que existe receita, mas acho que você toca num ponto muito instigante de pensar até que ponto essa cultura agressiva não foi longe demais. Estamos produzindo um clima de um ambiente pesado, né? Tóxico. Isso vai cobrar um preço muito alto da turma no futuro, sem dúvida. Exatamente, Rodrigo, até porque é assim, só para terminar, sistemicamente, os sistemas, seja o planeta, seja uma empresa, seja uma pessoa, sistemicamente, quando há um desequilíbrio entre o dar e o receber, o sistema vai querer repor esse equilíbrio, não é? Nós estamos em plena pandemia. O que é esta pandemia? Não é? Houve um excesso na minha leitura de tomar recursos do planeta, tomar uma série de coisas, não é? Então há aqui um equilíbrio que se está a gerar para a ponta oposta, não é? Eu deixo aqui esta reflexão da minha parte e não vou fazer mais intervenção nenhuma, mas até que ponto é que sistemicamente, quando estamos a tomar e temos ambientes tóxicos e etc., até que ponto é que isso mais lá à frente, o que é que nós vamos escolher? E como é que o sistema vai repor esse equilíbrio de forma porque os sistemas têm uma inteligência própria, pronto. E eu não quero falar mais, porque isto agora dava aqui longas conversas, mas era só trazer isto aqui para a mesa e também para pôr as pessoas um bocadinho a pensar, não é? O que é que eu dou ao sistema, o que é que eu acrescento, o que é que eu estou a tirar, como é que eu estou a gerir estes equilíbrios todos na minha vida, porque mais tarde ou mais cedo os sistemas vão querer repor o equilíbrio. Isso é uma coisa... É isso. Excelente. Obrigada, Rodrigo. Obrigada. Eu que agradeço a vocês e um abraço e até a próxima, turma. Muito obrigado. Obrigado. Curtindo aqui no Women Leadership Week. Até a próxima. Obrigado, José. Obrigado, Sandra, por estar com a gente. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Um abraço.